Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Carolina Cota, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, com formação na terapia do esquema. Então, eu espero assim que vocês saiam daqui apaixonados e com muito gosto de quero mais, porque a terapia do esquema, a primeira vez que eu ouvi falar, que eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero isso. Ela é uma abordagem que ela vem para ampliar, é uma expansão da terapia cognitivo-comportamental. E ela amplia de uma forma assim apaixonante e que melhora muito o atendimento, né, no consultório. Aí vocês ainda estudantes, mas na prática clínica eu percebi muita diferença e os profissionais que acabam trabalhando com ela também percebem essa diferença e vocês vão entender o porquê já já. O que eu vou falar aqui sobre a terapia do esquema e os processos de mudança na personalidade. Vou passar brevemente aí como surgiu a terapia do esquema, o que são os esquemas, como entender o desenvolvimento da personalidade sob a ótica da terapia do esquema e os estilos de enfrentamento. Tinha colocado muito mais coisa, mas ia ficar quase que um mini curso aí básico da TE que não preenche aí o nosso tempo. Extrapolaria um pouco. Então vamos focar aqui. Então, como que surgiu? Ela surgiu com esse cara aí, que é o cara pra gente, que é o Jeffrey Young, por volta de 1990. Tive a honra de conhecê-lo e, né, de aprender ao vivo com ele há um ano, um congresso lá em Gramado. E o Jeffrey Young, ele teve uma vivência, tanto uma experiência pessoal, quanto com seus pacientes, né, de perceber a eficácia da terapia cognitivo-comportamental e de que ela iria, né, de que ela ia até um ponto com os pacientes mais refratários, de transtorno de personalidade. Eles tinham esse discurso bem em comum aí, né? Isso faz sentido racionalmente, mas isso não me afeta emocionalmente. Então, através da sua experiência, né, dos seus estudos lá com Aaron Beck também, ele, né, estudou, pé-estimulado do Aaron Beck, ele foi passando por processos e ele bebeu um pouco ali da Gestalt, passou por um processo de terapêutico com a Gestalt e isso ajudou muito ele. Então, como ele foi fazendo essa seleção e tendo essas vivências, chegou um determinado momento que ele viu que faltava uma teoria realmente que englobasse isso tudo. E aí ele tem, né, essa ideia genial, maravilhosa de falar, não, eu vou ter que criar esse modelo porque ele ainda não existe. Então ele vai e integra aí um pouco da Gestalt, um pouco da psicanálise, da terapia focada na emoção, da Gestalt, da TCC padrão e dá origem a esse modelo teórico e clínico que traz um arcabouço muito completo para a gente poder compreender aí os fatores que estão envolvidos tanto na origem quanto no desenvolvimento da nossa personalidade e também um modelo clínico para trabalhar com pacientes refratários, transtorno de personalidade. Originalmente ela veio para isso, mas hoje a gente utiliza também para os transtornos do eixo 1, como ansiedade, depressão e também para o autoconhecimento. Pessoas que querem apenas se conhecer, é um modelo maravilhoso, traz uma compreensão muito simples, né, de como a gente é o que é. Então, o que são os esquemas? Os esquemas, eles são um padrão de funcionamento, que ele é repetitivo, eles determinam como a gente pensa, como a gente sente, age e nos relacionamos. Quando a gente fala em ativação de esquemas, a gente fala isso. Que veio uns sentimentos intensos. Então, assim, veio um sentimento intenso, opa, ativou algum esquema. Porque eles são acompanhados, né, dessas sensações muito intensas, como a raiva, a tristeza e a ansiedade. E aí, às vezes, a gente sente e não faz muito sentido, né, racionalmente, por que eu tô sentindo aquilo. São crenças enraizadas, por isso que eu gosto muito de utilizar essa árvore aqui para fazer um paralelo com essas raízes da árvore, porque são muito enraizadas e a gente aprende isso logo cedo. Então, tem influência de vários fatores, a gente vai ver aqui mais para frente. Então, tem um caráter mais destrutivo e sabotador. Eles lutam para sobreviver, porque é aquilo
que eu conheço. Então, assim, eles não deixam confortáveis em uma certa medida, né? Apesar de gerar dor, mas é o caráter previsível. Ele é fortalecido justamente por isso, porque pela previsibilidade, pela certeza. Eu já conheço, eu já sei como é que e isso dói menos do que eu ter que encarar o novo, o desconhecido. Então, como que a gente pode entender o desenvolvimento da personalidade sob a ótica da terapia do esquema? Como eu falei, né, essa árvore aí, somos nós, seres humanos, a gente tem influência aí de 3 fatores relevantes para o desenvolvimento da nossa personalidade e do esquema. Que o esquema ele acaba integrando uma parte da nossa personalidade. Por isso que a gente a gente entende que é possível fazer um processo de mudança focado nisso, numa parte nossa. Então, quais são os fatores? O temperamento emocional, as necessidades emocionais básicas que não foram atendidas e as experiências repetidas, importante frisar isso aqui, na infância e na adolescência. Então, o que é o temperamento emocional? O temperamento emocional é a base que vai determinar as tendências de funcionamento do indivíduo. Então, é um determinante biológico, a gente já nasce com isso, então é também inato, a gente já nasce com isso. E ele não pode ser totalmente modificado pela influência aí ambientais, né, que vêm posteriormente ao nosso nascimento. O que acontece, né? O ponto inovador que ele traz em relação ao papel do temperamento aí, né, nessa construção aí no desenvolvimento da nossa personalidade, essa ideia de que todos nós temos necessidades emocionais e é o meu temperamento que vai indicar a medida, né? O quanto que eu preciso que essa necessidade ela seja atendida. Por exemplo, se eu tenho um temperamento mais introvertido, muito provavelmente eu vou precisar de mais estímulo para desenvolver uma autonomia, para poder me arriscar, né? Eu vou precisar de mais segurança, para poder, esse incentivo para poder arriscar, né? Ao contrário de uma criança que às vezes ela é mais extrovertida, ela vai lá e faz, ela se arrisca mais, né? Tem mais essa inclinação por buscar novidades e talvez ela não precise tanto de alguém ali para poder assessorá-la, né? Para dar isso, mas ela precisa. Mas aí são em níveis diferentes. Então, por isso que é extremamente importante eu saber o temperamento, conseguir mapear isso aí desde a infância, tá? Do paciente. O temperamento emocional, ele vai variar, então, nesse contínuo, nesse conjunto de dimensões, e que a gente vai investigando e avaliando com o paciente desde o seu nascimento. Então, é como se eu te perguntasse aí para você, né? Então, me fala aí, como que os seus pais costumam falar como que você era? Quais são as características que você identifica assim, que estão presentes em você desde o seu nascimento? O que as pessoas costumam falar de você, de como você era? Então, assim, você se irritava, né? E se irrita mais facilmente ou não? Você é menos reativo? Você é mais otimista ou você é mais pessimista? Tem uma visão muito negativa sobre as que tem essa sensação, né? Muito negativa sobre as coisas. Você tem um traço aí mais ansioso ou você é uma pessoa mais calma? Você tá sempre, né? E sempre foi muito preocupado com os detalhes, desde criancinha, você era uma criancinha, né, que tinha que ficar tudo organizado, e hoje você ainda tem essa organização, ou você é mais distraído, mais desligado? Você é mais introvertido, né? Você é mais tímido ou você é mais extrovertido, sociável? Essas características, elas têm que vir aí desde a infância. E tem que estar minimamente presente aí na vida adulta para eu considerar isso como um temperamento emocional. As necessidades emocionais básicas são essas necessidades universais que todos nós temos. Então, todos nós precisamos aqui, ó, de vínculo seguro com outros indivíduos, que isso vai incluir o quê? A segurança, a gente precisa se sentir segura, a gente precisa de um ambiente estável emocionalmente, a gente precisa de cuidado, a gente precisa se sentir aceito pelo outro, que essas são as necessidades do que a gente chama de primeiro domínio.
No segundo domínio, eu tenho a necessidade de autonomia, né? De me sentir independente, me sentir competente, que eu consigo fazer. E ter um sentimento de identidade, né? Que eu sou uma pessoa, meu pai, minha mãe é outro, e que somos pessoas diferentes, tá? Terceiro domínio, a necessidade é do limite realista, né? Com afeto e o desenvolvimento desse autocontrole. Então, é importante ter regra, é importante ter horário, é importante eu aprender a lidar com a minha frustração, né? Porque realmente o limite é o não, e o não ele frustra muito, que eu tenho que aprender a desenvolver isso, né? Como lidar com isso desde criança. A liberdade de expressão, né? Necessidade de emoções válidas, né? De ter a minha emoção validada. O que que significa? Tô triste, tá tudo bem, tá triste. Tô com raiva, o que que aconteceu? Por que que você tá com raiva? Essa situação geralmente ela realmente, né, gera raiva. E aí, por exemplo, uma criança que quer muito uma sobremesa depois do almoço e o pai não deixa. Então, assim, filho, entendo, né, que é frustrante, você gostaria muito de comer um doce depois, então, a emoção tá válida, né, essa frustração aí. Mas hoje eu não vou te dar. Então, assim, e aí é invalidar, é o comportamento da criança, né? Se ela esperneia, se ela grita, se ela berra, é o comportamento que não está adequado, mas a emoção ela deve ser validada e a criança ela pode expressar isso. Estou com raiva, eu queria mesmo comer, você não está me deixando comer, eu estou triste. Ok, tudo bem ficar triste, a gente fica mesmo, a gente se frustra, mas não vai ser permitido, né, comer a sobremesa depois do almoço. E o quinto domínio é a necessidade de espontaneidade e lazer. Realmente de eu ter os meus momentos de diversão, os momentos em que eu posso ser espontâneo, que eu não tenho que ficar ali rígido, sob controle, só estudando, só cumprindo as obrigações. Então, é uma outra necessidade aí que a gente tem. E que são, né, esses domínios aí são as tarefas evolutivas. E que não significa que, por exemplo, esse primeiro domínio aí, ele é muito importante, essas necessidades, elas devem ser atendidas nos 3 primeiros anos de vida, mas não significa que quando eu já sou um adolescente, eu não tenho essa necessidade e ela não tem que ser atendida ainda. Ela continua sendo uma necessidade importante de ser preenchida, mas evolutivamente, à medida, né, que a criança e o adolescente vai, né, se desenvolvendo, vai ter um momento que essa necessidade ela vai ser mais importante de ser atendida. Um outro fator que vai influenciar aí, né, nessa configuração tanto dos esquemas e da nossa personalidade são as experiências repetidas que a gente tem na infância. Então é importante frisar esse nomezinho aqui, não? Repetidas. Então pode ser um trauma, né, uma experiência que é aqui, né, 4 tipos de experiência no início da vida que podem estimular a aquisição dos esquemas. Realmente pode ser um trauma muito grande, pode ser também aqui, ó, uma frustração nociva, sempre ter uma necessidade sendo frustrada, excesso também de boas experiências também, isso traz prejuízos, e a identificação seletiva com pessoas importantes. Então, essa interação, né, do relacionamento interpessoal é extremamente importante. Os 3 primeiros anos aí, quando a criança já está se identificando e formando a sua base segura, também é importante. E o quanto que isso vai se repetir aí ao longo do seu desenvolvimento, vai impactar na formação desses esquemas, né? E eu acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente essa questão dos esquemas / personalidade. Eu volto nisso depois. Bom, então, essa figura aqui, ela mostra pra gente, né, como que esse combo aí, ele acaba ocasionando os esquemas. E os esquemas, gente, como eu falei, né, deixa eu voltar aqui um pouco. Eu falei que eles são o quê? Eles determinam como a gente pensa, age, sente e nos relacionamos e funcionam como um padrão de funcionamento repetitivo. O que acontece é que muitas vezes a gente não se dá conta disso. E eles quase que são e fazem parte do nosso jeito de ser. Né? Porque se ele determina aí, né, o meu pensamento, o meu sentimento, o meu comportamento, como eu me relaciono, isso vai configurando muito a minha personalidade, como eu me entendo por gente.
Então, vamos usar um exemplo aqui, que é o esquema de abandono. Se eu tenho um esquema de abandono, o que significa essa temática do abandono? Eu vou ficar sozinho. Então, eu tenho muito medo e eu sou muito acionado em situações em que eu me vejo sozinho, ou que alguém me deixa, que eu sou abandonado. Então, vamos pensar nesse tipo de esquema. Toda vez que eu me relaciono com alguém, eu posso adotar um comportamento aí de grudar na pessoa, né? Conheci uma pessoa, me apeguei a ela e aí, não, começa a ligar, eu quero encontrar de novo, eu quero ficar com essa pessoa. Você percebe que esse tipo de funcionamento, ele pode se configurar como o meu jeito, um traço, né? A minha personalidade. Posso virar para você e falar, olha, não, sempre que eu fico com alguém depois, eu sou grudenta. Eu sou, percebe isso? Então, é isso que a gente trabalha na terapia, é fazer um descolamento, né, do que é o esquema, do que é você, mas a gente entende que os esquemas, eles fazem parte da gente. Então, eles estão ali por algum motivo, né? Como eu falei aqui, eles lutam para sobreviver. Então, tem um caráter de sobrevivência, então vai fazer parte de mim. E como a gente vai desenvolver, né, um estilo de enfrentamento para lidar com isso, com essa falta, né, se alguma necessidade minha não foi atendida. Aqui, ó. Isso daqui, eu não tive segurança, o caso do abandono. O que faltou? Falta a segurança, o senso de estabilidade, de um ambiente estável, né? Uma criança que está lá com o pai e com a mãe e que o pai sai de casa, abandona o lar, né? Numa experiência mais drástica assim, faltou isso para ela. Então, ela vai crescer, ela vai desenvolver ainda ali como criança alguma estratégia, porque ela precisa sobreviver. Então, como que eu vou lidar com esse abandono? Eu preciso de uma figura né, de uma base segura, eu não tenho, e o que eu faço? Aí eu desenvolvo um estilo de enfrentamento. Então, percebam que isso tudo é automático, a gente não percebe, né? A gente vai desenvolvendo isso. E na vida adulta, o nosso papel é realmente organizar, colocar cada coisa no seu lugar. Mas isso acaba se configurando como se eu sou assim. Toda vez que alguém termina comigo, eu fico mais grudento. E esse que é o caráter aí, né, da mudança, da personalidade que a gente consegue promover. A gente não consegue curar completamente o esquema. Por exemplo, esse medo do abandono, ele fica presente quando a gente tem um esquema de abandono relevante. Eu não consigo fazer com que isso desapareça, mas a gente consegue diminuir a valência. Então, ao invés de eu me definir como a todo término de relacionamento, aí eu começo a grudar na pessoa, começo a ligar muito. Eu sofro muito, a minha vida para, eu não consigo fazer mais nada. Ao invés de eu me configurar dessa forma, eu consigo mudar e manejando isso emocionalmente, de uma forma comportamental, para eu descolar um pouco de eu sou assim, tá? Resumindo o que eu quero, né, que fique para vocês assim, da contribuição da terapia do esquema, né, dessa teoria para esse desenvolvimento aí da personalidade, como que a gente pode promover mudanças, é nesse sentido. É entender que o esquema é uma parte de mim, né? Ele faz parte, todos nós temos, e a gente tem 18 esquemas, não vou conseguir falar sobre eles aqui, mas o abandono é um deles, é inclusive o primário. E eu desenvolvo isso porque me falta alguma coisa, porque às vezes eu tenho um traço, né, um temperamento mais introvertido, mais inseguro, eu sou mais ansioso, e aí junta que eu tenho uma experiência de vida que o meu pai abandona o lar, eu fico muito só, eu fico muito desamparado. Então esse combo todo vai, né, vai formando quem eu sou. E eu vou desenvolvendo formas para lidar com isso ao longo da minha vida, que funcionam muito bem quando a gente é criança, mas na vida adulta o que a gente observa é que é muito prejudicial. Então, se por exemplo, meu pai saiu de casa e eu só tive essa figura da minha mãe, e aí eu colo nela e eu não consigo mais ficar sem ela e eu tô sempre com ela. Chega na vida adulta não dá, né, gente? A gente realmente, assim, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa ter tudo e todas essas necessidades aí preenchidas e atendidas minimamente, porque não dá para todo término de relacionamento eu grudar numa pessoa, né? Porque eu não posso ficar só, eu não posso ficar desamparado. Mas é porque a sensação, quando ela é ativada, ela é muito forte. E aí a pessoa ela tende a se comportar igual ela se comportava antes, né?
Então, é isso aqui, ó, resumindo tudo que eu falei aqui. Então, a influência aqui dos cuidadores, que é uma outra coisa que eu não falei, né? Que vai favorecer aí esse desenvolvimento, né, dos esquemas e da minha personalidade, tem uma relevância, né? Porque se eu tenho uma mãe que é mais desligada, que é mais distraída, ela não vai me dar tanto afeto, ela não vai me dar tanta segurança. Aí, junta isso que a necessidade emocional, a segurança vai me faltar. Experiências continuadas, traumáticas ou positivas, ela não tá ali para mim, ela trabalha muito. Tudo isso vai somando, mais o meu temperamento, forma quem eu sou. E aí a gente faz essa mescla aí com os esquemas, formam os esquemas que até o momento que eu não entendo como isso funciona, é como se fosse assim, eu sou assim. Então, a terapia do esquema, ela dá essa ferramenta para a gente poder descolar isso, falar, não, uma parte de mim funciona assim, eu tenho um temperamento, eu tive essa influência, por isso que eu me configurei dessa forma, por isso que eu me comporto dessa forma, mas eu consigo mudar isso ou manejar isso para ter uma vida mais saudável, que é o objetivo do processo terapêutico, é desenvolver um adulto saudável. Alguém que consiga atender essas necessidades aí que faltaram, essas necessidades emocionais aqui, né? Então, quando eu tenho os esquemas formados, a minha necessidade não é atendida, eu vou desenvolver aqui ó, um estilo de enfrentamento. Que se for adaptativo, a gente reforça, a gente continua funcionando dessa forma. Mas que se for desadaptativo, aí podem gerar os sintomas e os prejuízos que a gente acaba tendo. Então, eu posso ter um transtorno de ansiedade, eu posso desenvolver uma depressão, né? Depressões crônicas e recorrentes, muitas vezes, a terapia do esquema ela ajuda muito, que é para a gente entender o que está se repetindo, né? Porque essa é a diferença também da terapia do esquema para a TCC. A gente vai focar na TE, naquilo que se repete, naquilo que é padrão. O que é pontual, a TCC dá conta. Agora, quando você observa que aquela coisa está se repetindo, tem um padrão que vai e volta, é um ciclo que vai se retroalimentando, a terapia do esquema ajuda muito a trabalhar isso, tá? Então, como eu falei aqui, né, falei lá no início dos domínios, essas são as tarefas evolutivas, né, o que a gente precisa de necessidade que seja atendida aí. Primeiro domínio, preciso de aceitação e pertencimento. O segundo domínio, senso de autonomia e competência. O terceiro, os limites realistas. Quarto domínio, o respeito, né, aos meus desejos e aspirações. E o quinto domínio, a expressão emocional legítima. E aqui são os esquemas que hoje a gente tem, né? 18, tem estudos aí que colocam 19, e na verdade tem mais estudos ainda que tem vários. Mas o objetivo aqui, né, ampliou, saíram dos 3, né, das crenças lá, que a gente tem desamparo, desvalor, desamparo, desvalor e desamor, né, gente? Nossa, agora deu um branco. Mas a gente sai das 3, vai para as 18 e aí depois começa a ampliar. Mas o que eu vejo é que os 18 atendem muito bem, compreendem muito bem aí né, as questões que a gente tem de uma forma geral, que eu vejo na clínica. E quando essa linguagem ela fica muito complexa também, né? Quando o paciente ele tem muitos esquemas, a gente usa uma outra linguagem que é a de modos esquemáticos, não vai dar para falar aqui, mas que acaba sintetizando e agrupando alguns esquemas similares aí e modo de funcionamento também, tá? Então são esses os esquemas que a gente acaba formando e que acabam fazendo parte da nossa personalidade. E aí, o que são os estilos de enfrentamento? Os estilos de enfrentamento, eles englobam a cognição, os tipos de pensamento, né? Os tipos de pensamento que eu posso ter numa situação, um sentimento e um comportamento. E ele pode ser adaptativo ou desadaptativo. Num paralelo aí com, né, termos evolutivos que a gente conhece, né? Que é diante de uma ameaça, a gente pode reagir dessas 3 formas, ou lutar, ou fugir, ou congelar. E aí eu coloquei essa imagem aqui, né, da época das cavernas, só para fazer um paralelo mesmo com esses 3 estilos aqui de enfrentamento, mas que na terapia do esquema, o que equivale, né? A luta diante de uma ameaça, então o esquema ativado é uma ameaça. Eu acho que eu vou falar aqui mais para frente.
Mas quando o esquema ativo é uma ameaça, e aí eu tenho que desenvolver, eu tenho que reagir. E aí, se eu luto, eu desenvolvo um estilo de enfrentamento que a gente chama de hipercompensação. Se eu fujo, não quero nem mexer com isso, é uma evitação. E se eu congelo, a gente chama de resignação. Aqui. Então, o esquema ativado é a ameaça, né? Na verdade, é a situação que quando essa ameaça ela vem, ela ativa o esquema. Então, estou diante de um perigo, vamos lá. No caso, né, do abandono aí. Meu namorado terminou comigo. Isso é uma ameaça para mim, por quê? Porque eu vou ficar só. E no que eu fico só, o que acontece? Ativa o meu esquema, o de abandono. E aí, como que eu vou lidar com isso? Aí eu vou e desenvolvo um estilo de enfrentamento. E que a gente está focado aqui no que é disfuncional. Então, pode ser um comportamento, que aí eu grudo demais nele. Pode ser um sentimento, me sinto muito angustiada, posso me sentir frustrada, triste, ansiosa. E posso ter cognições, né? Tá vendo? Já sabia que isso ia acontecer, ninguém gosta de mim, eu sempre fico só, eu vou ficar sozinho mesmo. Então, é uma forma que eu desenvolvo para enfrentar o meu esquema. E o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, né, a forma como eu enfrento isso acaba confirmando o meu esquema. Porque se eu grudo demais nele, aí o que ele vai fazer? Ah, não quero mesmo, não. Então, tá vendo? Fiquei sozinha. E por aí vai. Vai depender muito desse estilo que a gente vai adotar aí, né? A luta, né? A hipercompensação, resignação ou a evitação. E aqui eu trouxe exemplos, por exemplo, do esquema de abandono. Quando eu utilizo a evitação ou a fuga, o que eu posso fazer? Evitar relacionamentos íntimos. Então, para eu evitar de ficar só, né? Chegar lá naquele momento que a pessoa me deixa só, eu já nem entro em contato com isso, porque, né? Aí garante que meu esquema continue sendo uma verdade, tá vendo? Eu vou ficar só. Então, por medo, né, de acabar ficando só, eu evito manter relacionamentos íntimos. Se eu hipercompenso esse esquema, né, esse estilo de enfrentamento, o que eu posso fazer? Eu posso me agarrar. Então, esse comportamento que eu falei aí de grudar, né, de sufocar, eu estou hipercompensando. E aí, isso vai fazer com que eu pressione o meu parceiro, né, mesmo diante de pequenas separações, né, pode, né, o fato, não me ligou um dia, ou, né, um dia que a pessoa não apareceu, nossa, ele sumiu, acabou. E aí eu vou grudar no parceiro e aí realmente chega uma hora que a pessoa não aguenta, ela acaba largando por isso. Reforça o esquema de novo, né? E o congelamento. Aí nesse caso, o que a pessoa ela pode fazer? Ela pode acabar escolhendo, né, de uma forma bem química, bem esquemática que a gente fala, pessoas que não vão conseguir estabelecer compromisso. Ou pessoas que são instáveis e que inevitavelmente vão deixar a pessoa sozinha. Então, essa escolha, eu até coloquei aqui entre aspas, porque não é uma escolha que é consciente, que é do tipo assim, vou ficar com aquela pessoa porque eu sei que ela vai fazer isso. Não é isso. É uma escolha muito esquemática, porque esse esquema, neste caso aqui específico, ele é formado aí nesses primeiros anos de vida, ele está muito ligado com o nosso apego, né? Um apego com o tipo de apego que a gente tem, um apego mais inseguro, evitativo, e é um tipo de registro que fica no meu sistema límbico ali, na parte muito emocional, na minha memória implícita, que eu não tenho acesso a ela, mas que ela está ali, e que está ali, e que isso orienta as minhas escolhas de uma forma química, sem acesso consciente, mas que está armazenado ali. Então, é um olhar, é um traço, é uma fala, tá registrado na minha memória, aquilo me atrai e eu acabo me conectando a esse tipo de pessoa. E aí, quando a gente vai investigar, né, o padrão de relacionamento, a gente vê, olha, mas normalmente você se atrai ou você acaba mantendo relacionamentos com, vamos dar um exemplo aqui, homens casados, ou uma pessoa que mora longe, né? Ou uma pessoa que tem algum tipo de problema, uma pessoa que está sempre viajando, né? E por que manter esse tipo de relacionamento com uma pessoa que não está ali, que ela não te dá o que você precisa? Mas é o que inevitavelmente acaba atraindo e até mesmo
a gente vê de uma forma química, é muito forte. E essa é uma das dificuldades também da gente trabalhar esse esquema, né, no contexto, né, da terapia. Bom, um outro exemplo aqui que eu trouxe foi o esquema de defectividade, que é eu me sinto falho, eu me sinto inferior, eu me sinto, né, como se eu tivesse um problema, defeituoso. A evitação e a fuga, esse estilo de enfrentamento para lidar com essa verdade que eu tenho aí dentro de mim. Eu evito expressar os verdadeiros sentimentos e pensamentos e deixar que os outros se aproximem, né? Porque eu tenho medo que a pessoa ela me conheça como eu realmente sou. Então, eu não vou expressar muito o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, para ela não ter esse acesso a quem eu sou. Então, eu adoto esse tipo aí de comportamento. Quando eu hipercompenso, eu vou criticar e rejeitar os outros, né? Porque se eu me sinto imperfeito, eu vou buscar a imperfeição do outro, para eu aparentar ser perfeito. Então, eu hipercompenso. A hipercompensação é sempre agir de uma forma contrária ao meu esquema, a verdade do meu esquema. Então, se eu me sinto muito imperfeito, para eu hipercompensar, eu tenho que ser, né, a mulher, né? Se eu me sinto feia, horrorosa, a pior pessoa do mundo, né, desqualificada, eu vou, sim, montar no salto, andar linda, maravilhosa. Nossa, olha aquela mulher ali. Não, sou mais eu. Então, vem com um estilo de arrogo aí, né? Para poder hipercompensar. E o congelamento é acabar, né? Eu fico ali resignado. O que é a resignação, eu não falei, é mais ou menos a síndrome de Gabriela, que eu costumo falar. Então, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É como se as coisas, elas funcionassem dessa forma e não tem como mudar. Então, quando eu falei aqui, vou até voltar, né, dessa escolha, é como se eu falasse assim, mas eu só me atraio por gente assim, eu só gosto de homem assim, o que é que eu posso fazer? Você pode escolher, né? Temas do próximo capítulo. Mas para a pessoa, ela está resignada, ela acha que não tem o que fazer, não tem como fazer, e que eu tenho que ficar com pessoas assim porque são elas que me atraem, e né, não tem o que eu possa fazer. E aí, na defectividade, escolher ou ficar perto de pessoas que acabem te criticando e te rejeitando, te colocando para baixo. Então, pois é, mas meus amigos vivem falando que eu sou assim, né? Que eu sou inapto, que eu sou, né? Que eu sou muito feio e que eu fiz aquela coisa errada, né? Eles me diminuem, então vai ver, eu sou isso mesmo, né? Não tem o que eu fazer. Então, essa que é a resignação. É como se eu não tivesse poder de ação. Então, percebam que todos esses três estilos, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam, né, em certa medida, confirmando o meu esquema. Eu acho que eu terminei. Realmente é só uma síntese aqui do que é, como que a gente funciona. Esse resumo aqui é bem né, desse funcionamento da ativação, de como que eu funciono, e aí o prejuízo que confirma o esquema, e onde que eu posso atuar, sempre entendendo, né, que os esquemas, eles são, Eles são esse padrão repetitivo e é quase que uma parte de mim, né, gente? Porque se eu tenho aí a defectividade e deixa eu voltar aqui, até às vezes quem nunca ouviu, nunca perdido. Então, se eu tenho uma defectividade, vamos lá, e eu acabo resignando sempre, né? Eu tenho amigos que me criticam, me rejeitam, sempre me diminuindo, eu posso acabar assumindo isso como meu. Eu sou assim mesmo, ninguém gosta de mim, os meus amigos são assim, eles falam que eu sou assim, não tem nada que eu possa fazer. Então, isso acaba se confundindo mesmo como se fosse um temperamento emocional. Né? Então, assim, o temperamento emocional, o traço lá, né, a teoria do Big Five, né, do neuroticismo, isso tudo influencia, mas isso não é imutável, né? Os esquemas constituem quem a gente é, mas eles não definem a gente, eles não são, né, não é a gente inteiro, a gente não é o esquema inteiro, a gente é só uma parte deles, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Eu tentei sintetizar e ser o mais breve e objetivo aqui como um modelo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem aí nas redes sociais. Eu tenho um Instagram, chama Carol Cota Psi, COTA, com um T só.
e podem me adicionar lá. Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar também. Tá bom, pessoal? Boa sorte para vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo.